Aí na aula passada, então, nós chegamos nas fórmulas de Cauchy. Então eu estava, vamos dizer, parei a aula no momento que ia falar da demonstração do teorema fundamental da álgebra, né? Porque a gente tem as fórmulas, né? Quer dizer, você fica com... A ideia é assim, você tem uma F, imagina você ter uma F de C em C, holomorfa. Então aí você tem F de X igual a somatório de n igual a 0 infinito de AN, vou botar Z elevado a N. Pode escrever assim, e o raio de convergência é infinito. E aí o AN é igual a 1 sobre 2πi integral, vou chamar assim de S índice R. Esse aqui seria, S índice R é circunferência de centro na origem de raio R. De F de Z sobre Z elevado a N mais 1 dz. Então, se para cada R você é uma estimativa do tamanho desse cara daqui, né? Se M índice R, M de R, né? É igual a máximo do módulo de F de Z pertencente a SR, então o módulo de AN é menor ou igual que esse M de R sobre R elevado a N, que é esse aqui, R elevado a N mais 1, vezes o tamanho desse bicho aqui, que é 2πr, que é igual a 2π M de R sobre R elevado a N. Então, isso dá o seguinte resultado. Se você tiver uma função inteira, quando você tem a função que está definida no plano todo, se ela for inteira e for limitada, esse cara daqui está parado e isso aqui tende a zero quando R tende para o infinito. Então, para todo n maior ou igual a 1, a n vai ser zero. Então, você tem F, vou botar aqui assim, F limitada implica F constante. E aí, se você tiver P de Z diferente de zero para todo Z, então 1 sobre P de Z inteira ilimitada, porque no infinito o P de Z, módulo P de Z, então é constante. Então P de Z é constante. Então, qualquer polinômio de grau, quer dizer, é constante porque o quociente zero pode ser não nulo. Se o polinômio não se anula, tem que ser constante. Demonstração. Tem também, né, uma outra coisa, tem um princípio de módulo máximo, né, porque você tem F, você tem uma propriedade da média também, né? F de Z0 é igual a 1 sobre 2πi integral
sobre SR de Z0, aqui seria Z0 igual a R, de F de Z dz. Isso daqui vamos dizer, esse integrando, se você botar assim, né, isso aqui vai dar 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π de f de z0 mais r é elevado a iθ vezes r vezes ir é elevado a iθ sobre r é elevado a iθ. Então, corta aqui, corta isso aqui, né? Não errei nada. De θ. E aí, se a f tiver um máximo em Z0, um máximo local em Z0, um disco aqui tem um máximo aqui. O que vai acontecer? Isso daqui, vamos ver se tem f de Z0 do módulo menor ou igual, isso aqui, vamos dizer, menor ou igual que o módulo do sup em módulo de f de z. Tá? Porque você vai integrar aqui, se você botar módulo tudo, tem 2π, corta com 2π, fica o módulo aqui. E se por acaso, ou em algum ponto desse bordo aqui, a função estiver abaixo, imagina que f de Z0, esse aqui seja o máximo. Então, vale o maior ou igual também. Então é igual. Só que é igual, né? Mas se mesmo que esse sup seja igual a isso aqui, se em algum ponto do bordo aqui o módulo de f estiver abaixo do módulo aqui, você tem um arquinho onde está menor e a integral já não vai alcançar esse valor. Então, na verdade, se ela atingir o máximo local aqui, vai ter que ser constante nesse disco. Então, significa que F, vamos dizer, ômega aberto conexo, F de ômega em C holomorfo. Se módulo de F de Z tem máximo de ômega, então F é constante. Isso aqui mostra que se atinge o máximo, ela... Vamos dizer, na verdade está dizendo que o conjunto dos pontos em que atinge o máximo é fechado. Tem imagem inversa de um ponto. Mas agora ele também é aberto. Então, sempre o máximo vai estar no bordo. Então, são umas coisinhas que ficaram aí, mas são... E aí eu acho que vou pular para o capítulo de funções harmônicas. Acho que eu vou conseguir fazer
fazer ele todo. Meu Deus, eu espero terminar a aula. Eu saí correndo na aula passada e hoje eu saí correndo, estava lá conversando com o Braga, de repente, 3 horas eu estava lá sentado no banco em frente ao bloco B. Eu não consegui chegar antes do fio. Mas, vamos ver as funções harmônicas. Bom, tem um fato simples, né? Se você tem uma F de ômega em C holomorfo, ômega, no princípio, vamos supor que é sempre um aberto conexo. Você pode escrever F de Z igual a U de Z mais I V de Z, e é imediato, né? Como você tem dρ x igual a dρ v, dρ y, e dρ y igual a menos dρ v, dρ x, bom, agora ela é infinitamente diferenciável. Se você derivar 2 vezes em relação a x, a u, dρ2u, dρx2 é igual a dρ2v, dρx, dρy, que é igual a... Da mesma forma, se você derivar aqui em relação a y, vai dar menos dρ2u, dρy2. Então, você vai ter que dρ2u, dρx2 mais dρ2u, dρy2 igual a 0. E a mesma coisa vale para V. Bom, essa é uma das definições de função harmônica. E, por outro lado, tem o seguinte, né? Quer dizer, se você... Então, parte real é harmônica. Mas se você tem uma função harmônica, né, imagina que você tem U de ômega em R harmônico. O harmônica do Alford tem segunda derivada contínua. Mas eu acho que é porque ele precisa do teorema de Green, que a gente não precisa. Se tiver, na verdade, uma harmônica tem uma coisa que é meio delicada, que é o seguinte: você tem essa mesma caso da função, você tem a função, aí você tem o gradiente. O gradiente é uma uniforma, foi feito para ter integral de linha. Só que se você está em Rn, a uniforma é dada por n coordenadas, você pode pensá-la como um vetor, mas você também pode pensar como uma n-1 forma, porque as n-1 formas também formam um espaço de dimensão n. As n-1 formas, as k-formas alternadas em Rn formam um espaço cuja dimensão é a combinação de n k k. Então você tem lá o triângulo de Pascal, e as k-formas e as n-k-formas são espaços de mesma dimensão. Então, assim, é uma maneira meio, vamos dizer, é como passar da formulação newtoniana para hamiltoniana, roubando sem passar. Porque não é assim, mas uma maneira de fazer, você tem mx2 pontos igual a f de x, aí você diz, não, então eu vou fazer y igual a x ponto, e aí tal, e aí faz que é o hamiltoniano. Não é bem assim, mas de qualquer maneira, tem uma coisa que pode ser definida de maneira um pouco mais rigorosa, que é a conjugada de uma fórmula. Então, sempre, o que faz com que, quando a gente estuda em R3, tudo isso fique meio oculto.
porque você tem o gradiente, que é uma forma, mas é um campo de vetores. O rotacional é uma forma, mas é um campo de vetores. E aí, o Laplaciano é isso, você pega o gradiente, que é uma forma, pensa ele, quer dizer, conjuga ele vira uma forma, e aí você deriva pela divergência. Então, o Laplaciano é a divergência do conjugado do gradiente. Na verdade, é uma definição mais, no caso geral, na verdade, tem a derivada exterior e tem uma outra, não sei se tem mais, é o delta, que você conjuga, deriva, conjuga de novo, ainda tem um sinal, e o Laplaciano é o d delta mais delta d. Mas aqui no caso, nesse caso simples, um deles é zero. Mas, bom, moral da história. A ideia é assim, você pega uma função harmônica, assim, você pega o gradiente, que é uma forma, pensa como uma n menos forma e faz a divergência, e isso é que dá zero. O que, vamos dizer, no popular, dá isso aqui. Você pegou o gradiente, fez a divergência, deu zero. Mas uma maneira de olhar para a função harmônica é pela propriedade da média. É engraçado que o Alford observa que ele pode fazer usando as coisas de variável complexa. Ele prepara tudo e depois faz diferente, mas diz que podia ter feito. Vou só explicar assim, quer dizer, se a U é harmônica, né, você tem, olha para D-ROM X, D-ROM U, D-ROM Y. Aí você pode pensar, bom, mas a U podia ser a parte real de uma função complexa. E aí a V, que você teria que achar, né, ela tem isso. Você pode fazer D-ROM V, D-ROM Y, né, e o D-ROM V, D-ROM X, né, seria menos. Então você tem esses caras. Então você pode começar pensando assim, bom, daqui eu penso assim, eu vou criar dV é igual a menos du dy, dx mais du dx dy. Se isso tiver uma primitiva, isso é minha V. Mas ocorre que se você fizer a derivada exterior disso, né, você faz a derivada desse em relação a x menos a derivada desse em relação a y. E dá zero. D dx de du dx menos d dy de menos dy é zero porque a U é harmônica. Então, num lugar simplesmente conexo, né, toda forma fechada é exata, toda cadeia fechada é exata, né, toda cadeia fecha é bordo de alguma coisa, isso aqui é derivada de alguém. Então você pode construir uma V. Tá? Então, dessa U você tem uma V que é uma função, vamos dizer, harmônica conjugada a ela, em certo sentido. E aí, você tem o seguinte, né? Se você pegar aqui um ponto Z0 e fizer o disco de raio R, suponho que esse disco está todo contido no seu ômega, né? Então aqui vamos supor ômega simplesmente conexo. E aí é importante observar que o que eu vou dizer não depende do ômega ser simplesmente conexo. Você tem o ômega, tem o Z0, você tem um disco no centro do Z0, ali é simplesmente conexo, então ali a V existe. Então você pode escrever aqui, né, que F de Z0 é igual, vamos chamar isso aqui de
SR de Z0 de novo, né? É igual a integral sobre SR de Z0, vou botar o bambolê, o bambolê, de F de Z sobre Z menos Z0 dZ, que é, aliás, 1 sobre 2πi, 1 sobre 2πi, integral de 0 a 2π, de F de Z0 mais R elevado a θ, sobre R elevado a θ, e tem um R aqui, R, e elevado a θ de novo, né? dθ, corta esse, corta esse, corta esse, corta esse, corta esse I aqui, e isso daqui, né, você pode restituir o R aqui, né, pode botar aqui, vamos botar de uma maneira mais sugestiva, 1 sobre 2πr, integral de 0 a 2π, de F de Z0 mais R elevado a θ, R dθ. Isso aqui é o elemento de arco aqui. Comprimentozinho. Então você está integrando em relação ao comprimento e dividindo pelo comprimento total. É o valor médio. Então F de Z0 é o valor médio de F aqui. Isso vale para funções holomórficas. Como, vamos dizer, se você pegar uma harmônica, você pode fazer essa V, isso vale agora para a parte real e para a parte imaginária. Então, vale, né, que U de Z0 é igual a 1 sobre 2πr integral sobre SR de Z0 de F de Z, vamos botar assim, sistema módulo de desejo, relação com que é a propriedade da média da função harmônica. Então a função harmônica vai. Mas aqui, como é real, né, isso significa que vai valer para o máximo e para o mínimo. Agora, a função harmônica, ela não pode, vamos dizer, se ela atingir o máximo ou o mínimo do interior, ela vai ter que ser constante. Mas o alfa, vamos dizer, ele faz essa parte daqui, depois ele muda de assunto, faz outra coisa. Eu não sei se... É engraçado que essa propriedade da média, eu vou até mostrar para vocês, porque é tão óbvia, vamos dizer, óbvia no sentido, vamos dizer, que é uma maneira óbvia de deduzir ela sem análise complexa, que vale em R2, vale em R3, vale em Rn. Alguém deve ter feito assim e esqueceram, não sei. Porque, pensa só, vamos dizer, eu tenho a função, aí está o ponto Z0 aqui, aí eu pego para cada R, eu posso falar, chamar M de R igual a média de U em SR Z0. Então isso aqui é M de R é igual a 1 sobre 2πr integral de 0 a 2π de U de Z0, acho que eu vou botar assim, de R elevado a θ, isso aqui, bom, aqui é R dθ. Aqui é um. Bom, 1 sobre o comprimento aqui é integral em relação ao comprimento da arco. E aí você pode olhar para isso e dizer, bom, eu vou cancelar isso daqui.
E vamos ver como esse negócio varia, vou derivar. Mais natural. Vamos derivar. Quando R tende a zero, isso aqui tende para U de Z0 quando R tende a zero. Se a U for contínuo. Aí vamos derivar M' de R igual a 1 sobre 2π. E aqui está tudo bem, você pode derivar dentro do sinal de integral. Então você pode botar aqui de 0 a 2π. Aí você vai ter o gradiente de U em Z0 mais R elevado a i θ, escalar elevado a iθ dθ. Isso daí... Aí você está pensando E elevado a iθ como cosseno θ seno θ, como vetor. Isso daí, se você pensar esse negócio como... Isso aqui é o que em cada ponto, né? Isso aqui vai ser d ρ x de Z0 mais R elevado a iθ vezes cosseno θ mais d ρ y, uma coisa, seno θ dθ, que vamos dizer, se você olhar para o gradiente de U, é o fluxo do gradiente de U, porque não é o fluxo do... Você pode escrever isso pensando nessa V. Aqui você... Vamos escalar. Tá certo, né? Quer dizer, o cosseno θ seno θ é o vetor normal aqui. Então você está fazendo o fluxo do gradiente através do bordo. Quando você faz em R3, fica perfeito, porque você fica com o fluxo do gradiente através do bordo da superfície. E aí você aplica o teorema da divergência, e como a divergência do gradiente é zero, essa derivada é nula, a média é constante. Aqui é só, vamos dizer, como você vai aplicar o teorema de Green, é só você reescrever isso como uma integral de linha. Isso aqui é como se você estivesse fazendo porque o tangente aqui, esse daqui é o cosseno θ seno θ, o tangente aqui é o menos seno θ cosseno θ. Então você está fazendo menos du dy, du dx, escalar, vamos dizer, o z ponto de t, vou botar aqui 1 sobre 2πr, porque o z ponto de t é r, certo? Esse aqui é unitário, mas o vetor, você está parametrizando como r cosseno θ, r seno θ, tem um r aqui. Então, deixa esse r, bota esse r aqui. Então, isso aqui é a integral de linha desse campo sobre essa curva fechada, que vai ser a integral aqui dentro da derivada exterior, que vai ser derivar esse em relação a x menos esse derivado em relação a y, que vai dar o Laplaciano do que é zero. Então, isso vai te dar que a derivada é zero também. Mas
aqui vamos dizer, tem esse detalhezinho, porque quando a gente faz integral de linha, a gente faz a integral na direção tangente. Quando você faz a integral de superfície, em geral, e aí esse resultado da propriedade da média é verdade em Rn, e você está integrando o bordo da bola, e é um fluxo. Então, o teorema natural da divergência. Bom, de qualquer maneira, vamos dizer, aqui é a maneira que parecia que o Alphys ia fazer, mas não fez. Aqui é a maneira como faria no cálculo 3. Faria, não é fácil, no curso de cálculo 3. E tem a outra maneira que o Alphys faz lá, que eu não li. Eu já, outro dia foi o Fernando Rocher, que eu li esse caralho. Mas eu olho que depois já não sei que é isso. Né? Eu espero que ele estava comentando que tem a parte superfície de Riemann. O Igor vai gostar disso. Olha, você que vai expor essa parte superfície de Riemann. Porque tem uma. Num dos capítulos iniciais, acho que o terceiro, não sei, o Alphys faz uma introdução à superfície de Riemann. Aí fala lá do logaritmo, dizer raiz enésima, e tal, porcento, tal, dá para você. Depois chega lá, mais para frente, ele diz, agora vamos fazer a superfície de Riemann. Aí começa com germes, feixes, aquelas coisas que eu não sei nem o nome em português, e de repente você, nossa, estou lendo um livro francês. Assim, e aí tem um teorema de monodromia que eu olhei o enunciado e disse, poxa, isso parece uma coisa que acho que eu conseguiria entender e até demonstrar sem saber esses nomes todos. Mas você vai adorar esses nomes todos, coisas abstratas, então já fica vou dar uma olhada. pensando Mas eu não sei nem o que é. Hã? Mas eu não sei nem o que é. É uma coisa que eu nunca parei. A ideia da superfície de Riemann é que você. É como você pensar assim, você tem a função, aí você vai estendendo ela, vai estendendo, e de repente você volta no mesmo ponto, só que ela agora tem outro valor. Então você tem que pensar, ainda mais se você quiser inverter isso, você tem que pensar ela como multivaluada, uma coisa assim. E aí tem toda uma maneira de construir a teoria que é super abstrata. Então tem o primeiro momento que ele fala basicamente isso que eu estou falando, e depois tem outro momento que é super abstrato. Bom, aí o outro ponto, aí tem tem a fórmula de Poisson, que eu não sei se eu vou saber deduzir, mas essa eu gostei, tem uma maneira no Alphys que eu tinha saltado de alguma maneira, eu nunca tinha feito assim. Que é basicamente assim, você imagina que você tem, vamos pensar assim, U de ômega em R harmônica, e vamos supor que você tem o disco de raio R, centro Z0, contido em ômega. Então você vai pegar a função definida aqui, e a ideia é mostrar que você pode, porque a função holomorfa você pode definir, saber o valor dela aqui dentro a partir de uma integral de linha aqui. Então, é meio que talvez seja uma maneira, não sei se é assim, mas a ideia é essa, você
pensar uma fórmula que dê o valor da função aqui dentro a partir dos valores no bordo. Aqui, vamos dizer, você supõe que você tem a função. O caminho aqui é para o problema de Dirichlet, seria você dizer, não, eu estou procurando uma função harmônica e eu conheço os valores dela no bordo. Então, aqui a gente vai supor que ela é harmônica, vai chegar na fórmula e depois a ideia é que essa fórmula funciona, vamos dizer, se a função aqui no bordo for minimamente razoável. E tem, vamos dizer, dois ingredientes. Né? O primeiro é que pela propriedade da média, né, você tem que U de Z0 é igual a 1 sobre 2πi integral, ou 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π de U de Z0 mais R elevado a I θ de θ. Então tem um ponto lá no meio que você sabe a forma. Eu acho que se fizer a conta, também pegar essa fórmula e aplicar no ponto Z deve funcionar. Mas tem uma ideia interessante que é a seguinte, você pode fazer pegar uma transformação de Möbius que transforma, eu quero saber, na verdade, que é U de A, é um arco. Aí você quer o seguinte, você tem aqui o círculo, está aqui a origem, tem o círculo unitário, assim, e tem uma transformação de Möbius que transforma esse círculo, esse disco nesse disco e leva zero em A. Então existe uma S vamos dizer, uma S do tipo S de Z igual a alfa Z mais beta sobre gama Z mais delta com S de S1 igual a SR de Z0 e S de 0 igual a A. E vamos dar a fórmula explícita, devia ter copiado. Eu acho que eu copiei, deixa eu ver. Acho que eu escrevi ali em algum lugar. Vamos usar a variável zeta aqui, variável z aqui. Então essa S daqui é dada assim, S de zeta é igual a R, zeta R mais A sobre R mais a barra zeta. Bom, é uma transformação de Möbius. Então, leva círculos em círculos. Se não tiver singularidade aqui dentro, vai levar o disco também. Então, primeiro você verifica que leva o zero da RA sobre R, leva o zero em A mesmo. Para mostrar que leva esse disco nesse daqui, se eu não me engano, se você multiplicar por zeta barra, uma coisa assim, eu sei que você consegue verificar, olha a conta aí, deixa eu ver se multiplicar por zeta, deixa eu ver se multiplicar por zeta barra que se dá alguma coisa. Bom, teria que fazer S zeta menos Z0, né? Menos...
Assim, aqui na verdade, para simplificar, nós vamos fazer esse ponto aqui igual a zero. Né? Na verdade, essa fórmula daqui é para levar de raio zero. Então a gente quer mostrar que o módulo disso é R. Então acho que se eu fizer vezes zeta barra, talvez dê alguma coisa. Né? Isso aqui vai dar R, R mais A zeta barra, sobre R mais a barra zeta. E esse daqui é o conjugado desse. Então, esse quociente aqui tem módulo 1, esse tem módulo R. Como esse tem módulo 1, o módulo desse vezes esse é o módulo desse, então, o módulo R. Então, transforma. É essa a ideia. Aí, o que vai acontecer? Você tem U de S de zeta é harmônica. Eu falei, cartei aqui harmônica. A maneira que eu tenho de pensar, de mostrar que isso é harmônico, sem fazer conta, é ver que nessas condições, essa U aqui, nesse disco, ela é harmônica. E esse disco é simplesmente conexo, então a U é a parte real de uma F holomórfica. Então, isso daqui é a parte real de uma F de zeta. Posso botar U de S de zeta, mas I de S de zeta, e vai ter. E, portanto, é harmônica. É harmônica como uma função aqui. Então a gente tem que U de S de zero, que aliás aqui é o U de A, é dado por essa fórmula daqui, aqui. Então, isso vai ser 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, de U de zeta, né? Posso botar assim, U de zeta, zeta aqui não fica... Bom, vou botar aqui, U de E elevado a I θ vezes beta. Agora, só que isso aqui peraí, U de S de S de L. A ideia é trazer isso agora para uma integral aqui. Então, você tem que vamos dizer, o resto do negócio é essa conta, transformando essa integral para cá. Quer dizer, a gente vai escrever isso aqui como 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, de U de Z, e aí tem que escrever o S desse cara daqui é o Z daqui. Então, a ideia, o problema é que assim, quando você parametriza esse cara daqui, quando você anda aqui de 0 a 2π, o cara aqui não anda mais de 0 a 2π nem na velocidade correspondente. Né? Então você tem que reescrever. Aqui, a ideia é escrever aqui não sei se a gente chama aqui o ângulo de θ,
E aqui chama de... não chama de teta, chama aqui de alguma outra coisa. Fio, sei lá, uma coisa assim. Então a gente tem que botar aqui um dθ dφ. E eu acho, se não me engano, né, você pode escrever que o Z... Aí, o Alford Jordan, ele lança a seguinte coisa, né, que é mais ou menos, né, quando você parametriza a curva, né, Z, quando você o dθ, ele diz assim, não, mas o dθ é 1 sobre z dz, acho que tem um i, uma coisa assim. Tá? Por quê? Porque o dz, né, 1 sobre z é 1 sobre x mais i. O dz é dx mais i dy. Aí isso é igual a x menos y sobre x2 mais y2 dx mais i dy. Na verdade, isso tem uma parte real, né, que vai dar x dx mais y dy sobre x2 mais y2, mais a parte imaginária, que é i, menos y dx mais x dy sobre x2 mais y2. Então, se você dividir por i, fica isso aqui dividido por i. Na verdade, então, isso daqui não é o dθ. Isso aqui é isso tudo. Só que quando você está fazendo, você vai fazer uma integral de uma curva fechada, a integral dessa parte é zero. Mas ele escreve assim, como se o dθ fosse isso. Então, uma... E aquela dali da variação de ângulo, né? Então é justo. Pois é. Então, a ideia aqui é que você está fazendo o U de Z, e aqui seria como se você estivesse fazendo a integral aqui, né, de zeta, integral sobre S1 de U de zeta dθ. Tá, estou só reescrevendo, aliás, U de Z dθ. E aí você dizer, não, isso é a mesma coisa que fazer, que é U de S de zero. Né? Então, vou botar primeiro assim. U 1 sobre 2πi aqui. U de S de zeta dθ. Aí diz, não, então isso é 1 sobre 2πi integral sobre S1 de U de S de zeta 1 sobre I zeta d zeta. E agora você tem que transformar isso daqui, né, para uma integral aqui assim. Então é uma mudança. Eu não terminei de fazer essas contas, mas eu estava olhando o Alford
Ele bota o resultado das contas, eventualmente carteia uma coisa assim, obscura, não terminei. Mas, vamos dizer, seria a gente passar aqui para aqui não tem né? Para 1 sobre 2π, integral sobre SR de 0, de U de Z, bom, o que a gente tem? A gente tem o esse daqui ele não faz assim, mas eu acho, né? Como a gente tem esse cara daqui, assim, se você tiver o dz aqui, né, porque o dz basicamente é a velocidade, dz é o zeta ponto, o correspondente dz em algum lugar aqui está ligado a esses por essa S. Então, provavelmente a derivada de S vai certo? Z igual a S de 0. Então, se você parametrizar, Z de θ igual a S de zeta de θ. Então, dz de θ vai ser igual a S'. Esse linha de zeta de θ, dz de zeta de θ. Quer dizer que isso nos daria 1 sobre I Z dz igual a S' de zeta sobre IZ de zeta. Não vou fazer que está certo a conta. Ou talvez fazer direto razão do comprimento aqui, né? Quer dizer, se você olhar simplesmente isso, né? O dz igual a f' de zeta de zeta. Você pegou num pedacinho aqui, o pedacinho correspondente aqui, esse aqui é o vetor velocidade vezes o negócio, o vetor velocidade vezes o negócio tem isso aqui. Então você vai ter que calcular esse f', dividir e jogar na fórmula.
dá uma... Bom, o resultado, não preciso fazer essa conta porque eu estou com fortes chances de errar, mas vai ser não é difícil de calcular, e dá uma fórmula, realmente uma fórmula com R2, não sei o que e tal, que é a fórmula de Poisson. Então vamos dizer, eu acho que as duas observações importantes são ter essa ideia esperta que você faz essa transformação, que transforma esse disco nesse daqui e traz o zero no ar. E aí a fórmula que a gente tem, que é a propriedade da média, que dá o valor da composta aqui, vai dar o valor de U em A. Vai ser uma fórmula explícita que faz essa transformação. Está aqui. Isso é a primeira coisa. E aí você faz as contas. E as contas dão uma coisa muito típica, porque, vamos dizer, se você tem o valor da U aqui no bordo, vamos dizer que U de Z é igual a uma certa G de Z no bordo. Significa que você tem uma função dada aqui. Aí o seu resultado final é uma integral aqui sobre essa 1 sobre 2π aqui, integral aqui, que vai dar uma integral de 0 a 2π de alguma coisa vezes G de Z dθ. Que pode, vamos dizer, você pode botar aqui mais um R e um R aqui, para ficar claro que você está integrando aqui, ou mesmo está integrando sobre essa curva, e está fazendo... Aí, se você tirar o G, esse negócio que está aqui tem integral 1. Entendeu? Você está fazendo uma média ponderada, o resultado, você olha para o resultado e diz, bom, eu estou pegando os valores de G aqui e estou fazendo uma média ponderada deles. E aí você olha qual é a ponderação. Isso vale também em R3 e em R1. Quando você pega aqui o ponto A, é o seguinte, cada pedaço que está aqui e o pedaço que estão aqui, os dois entram com a ponderação que é dada por esse ângulo aqui, só que esse daqui, então esse daqui, do ponto de vista do ângulo, esse cara maior e esse menor são do mesmo tamanho. Isso aqui você olha para o ângulo, na verdade. E a segunda coisa é que esse daqui, essa distância joga contra. Então, vamos dizer, é como se você pegasse esse tamanho daqui e dissesse, ó, esse cara daqui vai entrar com o peso que é esse, e esse ficar com o peso que é esse. Então, uma ponderação pelo ângulo, e que em R3 é o ângulo sólido, e que tem essa inversa da distância. É isso que você lê na fórmula. E isso está relacionado a uma coisa que eu sei que mas nunca demonstrei, que é manjada em probabilidade, que é o seguinte, você pode olhar para isso também da seguinte maneira, você pega aqui o ponto A e sai daqui do ponto A no movimento browniano. Aí o peso desse cara aqui é a probabilidade de que você saia por aqui. Você sai do movimento browniano, sai andando e alguma hora você sai do disco. Então a probabilidade de que você saia por aqui é o peso que esse pedaço vai ter aqui. Faz um certo sentido, porque, vamos dizer,
meio que dá para imaginar isso, que a probabilidade de você sair por aqui é também inversamente proporcional a essa distância e proporcional ao ângulo, não ao tamanho. Meio que você tem que acertar nesse ângulo aqui. Então tem vários mistérios aqui nessa forma. Eu achei legal essa maneira, porque tem uma maneira mais tradicional, que é meio botar um delta de Dirac e tal, e integrando também, mas dá a fórmula de equação. Depois você tem o inverso, que é, na verdade, mostrar que essa fórmula que vai estar definida para A aqui dentro, quando o A tende para o bordo, o valor que você tem para U de A tende para o valor que você tem aqui. E em seguida seria dizer, bom, agora eu dou uma F, eu não tenho a U, dou a F, jogo nessa fórmula, e se a F for boa, eu espero, bom, primeiro que a função seja harmônica aqui dentro, e segundo, que ela convirja para aquele valor no bordo. Vamos dizer, é meio a fórmula de equação serve para você dizer que você tem se você tem a função harmônica, tem esse negócio, você sabe calcular, você tem o valor aqui, você sabe calcular o valor dela aqui. E eu não mencionei, né, mas esse problema no disco, mas num aberto qualquer, quer dizer, você tem um aberto e tem o valor, vamos dizer, tem um aberto ômega, tem aqui o bordo de ômega. Aí eu quero Laplaciano de U igual a zero em ômega. E U igual a uma certa F no bordo de ômega. Isso tem valor único por causa do princípio do máximo. Porque se você tiver uma solução V, né, Laplaciano de V igual a zero em ômega, e o V igual a F em ômega, então U menos V tem Laplaciano nulo e vale zero no bordo. Como tem Laplaciano nulo, o máximo e o mínimo são assumidos no bordo. Então o máximo é zero, o mínimo é zero, e a função única é muito nula. Fazer essa conta. Calcular a derivada da. Mas você calcular a derivada da S. Não é difícil calcular a derivada da S, mas depois ajeitar as contas. É isso. Bom, então o caminho das pedras é esse negócio aí. O que mais ficou para trás aqui? Bom, acho que não. Tem a gente viu os pontos singulares, tem as singularidades evitáveis, são aqueles, quer dizer, um ponto Z0 que eventualmente você não sabe como é que é a função ali, mas você sabe que Z menos Z0
f de z tende a zero quando você se aproxima daqui. Então, essa é uma singularidade evitável. Aí tem os polos, que basicamente você pensa assim, você olha para a função de C na esfera, e o polo é uma singularidade isolada, onde a função vai lá para o infinito, para o polo norte. E as singularidades essenciais têm um desafio para nós, que é, quando você tem uma singularidade essencial, qualquer vizinhançazinha dela, a imagem é igual ao conjunto dos complexos, no máximo menos um ponto. Eu tenho um exemplo de menos um ponto, que é o elevado a 1 sobre z, que não se anula nunca. Esse é o teorema grande de Picard, e que, para cuja demonstração, parece que a gente tem que olhar lá tem que passar lá pela superfície de Riemann pelo teorema de monodromia, que eu suspeito que seja uma bobagem anunciada. Não, porque mais ou menos alguma coisa assim que você. Eu não entendi, eu olhei errado também, mas é um negócio assim, que você sai com uma função definida aqui, aí sai por uma curva aqui, chega aqui com um valor. Mas você pode sair por aqui e chegar aqui com outro valor. Mas o teorema, pelo que eu entendi, o teorema diz que se essas curvas são homotópicas de extremidades fixas, então o valor é o mesmo. Cara, não, você olha para esse aqui, vai botar um Borel aí, um teorema de Borel, fazer uma cobertura aberta, não sei o que e tal. Não sei, parece algo que deve dar para ensinar para as crianças daqui a uns anos. Mas, então nós vamos ter que ter duas frentes. Uma vai ser o Igor, que vai decifrar para a gente. O problema é que ele pode decifrar para ele, mas não conseguiu nos explicar. Decifrar os germes, feixes e tudo mais. E a outra seria ver se a gente não consegue chegar no Picard demonstrando esse negócio sem tanta. Não que seja ruim a ideia de germe, por exemplo, é uma ideia relativamente simples. Você tem a função. Uma ideia seria dizer, bom, você tem a função ali, ela é dada pelos coeficientes da série de potências dela, uma vizinhança. Então, qualquer outra função que coincida com essa vizinhança vai ter que ter essa mesma série. A outra seria dizer, bom, eu pego funções definidas em vizinhança desse ponto e digo que as duas são equivalentes se elas coincidem, holomórficas, coincidem em alguma vizinhança desse ponto. Aí a classe de equivalência é isso. E aí a ideia depois é ir colando esses bichos. E a ideia dos feixes originalmente é do Le Rey. Le Rey é um cara, um francês de LP e topologia. E ele, parece ter essa ideia durante a guerra, ele viu os fuzis assim todos. Cheguei a conhecer o Le Rey, era um velho chato. Estava pentelhando os caras. Uma vez o Resiste deu uma palestra e mostrou lá uma equação e o Le Rey disse, não me quer essa equação, de onde ela vem aqui que ela modela? Ele falou, não sei não, mas se a gente pagar uma boa grana para o cara de mecânica, ele vai arrumar um modelo. Mas o Le Rey ficava pentelhando. Assim. Então nós temos essas coisas pela frente. A coisa da não sei se você chegou a ver isso também. Bom, isso aqui, tem entendido que
Cada um tem que fazer as contas, inclusive eu. Mas ele chegou a ver isso, quer dizer, que se você tem um ômega, aberto conexo, acho que eu falei assim, né? F de ômega em C holomorfa, Gn é uma sequência em ômega, Zn convergindo para Z0 também em ômega. Então, se F de Zn igual a zero para todo N, então F é identicamente nula em ômega. Que é usar a analiticidade também, né? Quer dizer, você tem aqui o Z0, aí tem essa sequência de pontos em que a função se anula, bom, a função contínua f de Z0 vai ser zero, e aí significa que f de z é igual a somatório de n igual a 1 a infinito de a n z menos z0 elevado a n. Quer dizer, a série então de z0 já começa com zero, né? E aí isso aqui é um z menos z0, g de z, e acontece que isso aqui não se anula em nenhum desses N's. Então, G de Zn igual a zero para todo N. E a G também é holomórfica, ela também é dada por uma série. Então, o A1, né, quer dizer, aqui esquema A0 igual a zero, agora o A1 igual a zero. E você reitera isso e você mostra que a série do Z0 é nula. Então a função é nula numa vizinhança de Z0. Basicamente, não sei se é a melhor maneira. Isso ainda não mostra claramente que o conjunto dos pontos onde a F se anula é aberto. Mas, você tem aqui o Z0, e se você pegar um Z aqui, talvez possa fazer isso, né? Você liga aqui, e agora pega o conjunto dos pontos dessa curva em que a função se anula. E aí se você pegar o sup do, vamos dizer, parametriza, né? Gama de 0,1 em ômega, né? Parametrizando esse negócio, e aí você pega o conjunto dos T tais que f de gama de T igual a zero, f de gama de S igual a zero, para todo S pertencente a zero T. Aí esse conjunto é não vazio. E aí se você pegar o sup dele, está aqui, e aí você tem esses caras chegando aqui. Então aqui você tem uma bolotinha, vamos dizer,
Se você olhar nesse ponto daqui, chama aqui de Z1, pegar a série de Taylor da F em torno de Z1, ele está dentro da mesma hipótese que esse daqui. Então, a série dele aqui vai ser identicamente nula, e aí vai ter, se o sup desse negócio não for 1, você pode andar um pouco mais. E aí você chega, se o sup, e aqui a função vale 0 também. Se essa então é também mais um dos detalhezinhos. Agora tem das funções harmônicas, tem mais umas coisas para fazer. Tem um resultado de que você tem uma função harmônica aqui assim, ou uma função holomorfa com a parte imaginária que chega a 0 aqui. Então, basicamente seria uma função harmônica aqui em cima, contínua e real aqui assim, e aí você pode refleti-la aqui para baixo e ela continua harmônica. Esse resultado também faz parte do... Não ficou claro para mim se esse... Vamos precisar dessas coisas mais à frente, mas esse é um dos... Vamos dizer, o resultado da parte seguinte de funções harmônicas. Vamos ver fazer agora. O que mais a gente tem para frente? Tem o resultado do Riemann. Eu não sei se está na nossa sequência, mas um resultado do Riemann que é isso que a gente fez, né, de pegar um disco aqui e pegar o 01 e fazer uma transformação biolomorfa daqui para cá, que ainda leva o 0 num cara assim, dá para você fazer com qualquer aberto simplesmente conexo que não seja o plano todo. O plano todo não dá para fazer por causa do Milville, né? Se você tivesse uma função holomorfa levando o plano no disco, ela seria limitada, então seria constante. Mas, não sendo o plano todo, quer dizer, qualquer aberto simplesmente conexo, você pode transformar no disco unitário por um biolomorfismo, sendo que você pode pegar um ponto aqui e levar qualquer ponto aqui em 0 e ainda com a derivada real positiva. Isso eu estou tentando dar uma demonstração meio trabalhosa. E, bom, depois tem os desenvolvimentos, porque está seguindo o Alford mais ou menos, né? Porque ele faz essa coisa toda sem falar em série de Laurent ainda, nem nada. Depois ele faz o desenvolvimento e aí tem da fórmula de Stirling, da função gama. A função gama a gente precisa saber direito porque ela entra na definição da função zeta. Então, se a gente quer provar a conjectura de Riemann, podia ser outra método por provar a conjectura de Riemann. Se a gente quer provar a conjectura de Riemann, a gente vai ter que saber a função gama. Então, eu acho que já podia começar a pensar
aqui. Talvez não na semana que vem, mas pelo menos na outra você já. Agora eu já tenho alguém para fazer a parte dos feixes e companhia. Tem Estarei pensando o que vocês gostariam de fazer, cada um de vocês, para a sequência. Porque aqui a gente já, o curso da graduação já acabou. É a parte simples. Mas que tem aqui para comentar ainda. Eu estou com esse terandomonodromia na cabeça que eu achei que. Porque a história é que a gente, vamos dizer, a gente quer fazer o teorema de Picard grande. E o teorema de Picard grande, o Alphas escolheu um caminho que passa por esse teorema de monodromia. Também a gente pode tentar dar uma demonstração diferente do teorema de Picard. Veja, acho que eu comentei a ideia assim, de que você, o polinômio de grau n tem n raízes. Então é como se você dissesse uma função inteira é um polinômio de grau infinito, então tem infinitas raízes. Então ele menos qualquer coisa tem infinitas raízes. Então se você, né, vamos dizer, uma interpretação, vamos dizer, se fosse na física, né, eu diria o f de z igual a somatório de AN z elevado a n igual a zero ao infinito. Então é razoável você pensar que ele tem infinitas raízes e que dentro de um disco você pudesse dispensar os termos de maior grau e tem só um número finito. Bom, certamente só pode ter um número finito de raiz se não teria um ponto de acumulação. Certo? Se você... esse resultado que a gente acabou de provar, né? Se você tiver só está definindo o plano todo, mas aqui tem um número, ela assume o mesmo valor uma infinidade de vezes, então isso é isso aqui. Ela vai ser constante. Então, teria uma infinidade, logo, fora de qualquer disco, ela assumiria todos os valores infinitas vezes. Tem um problema nessa demonstração, é que tem um valor que pode ser omitido. Então tem alguma coisa nessa ideia de demonstração que não vai funcionar. Mas, quem sabe, com uma pequena ou uma grande modificação. Não sei, porque parece um teorema assim que devia ter uma demonstração que a gente possa fazer e entender. E o Alfa está nos prometendo sua sangue, suor e lágrimas.